Recording is on. Só mais uns minutinhos. Oi, Francisco. Birajara, Nicolas. Boa noite, André. Boa noite.
Vamos só aguardar um minutinho. Tem alguns convidados novos que estão acessando hoje pela primeira vez. Então, só mais um pouquinho até a gente conseguir terminar de acomodar todo mundo na sala. Tá bom? A gente já começa. Tá bom, boa noite. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Eu também estou por aqui, Cláudia. Eu só estou aqui faladinha porque eu estou ajudando o pessoal aqui no WhatsApp, tá? Ok. Vou tomando café enquanto isso. Boa noite, Valdivan. Tava com saudade de você. Boa noite. Não, tava aqui quietinho, aí eu fui agilizar, tomar um banho e providenciar o café. Na verdade, eu fiz o café, nem trouxe ele, vou pegá-lo na cozinha. Vai lá. Só para ficar mais esperto. Oi, Ana Angélica. Pode van. E aí, Bira? Tranquilo? Mariano, Daílson, Nicolas. Hã? Caiu de boca, tava aqui de rango, caiu de boca aqui numa galinha, rapaz. Rapaz, sabe o que é que eu queria comer agora? Era um cuscuz com guisado de bode. Aí vai ficar muito quieto na reunião. Fica triste, come que fica triste. Tô lento agora. Tava acelerado ao longo do dia, mas agora, boy, eu tô lento, fiquei lento. Oi, Nicolas, Angélica. E aí, Valdivan, tudo bom, meu filho? Traga um cafezinho pra nós, rapaz. Gabriel, que é um prazer, gente nova aqui. Legal. Ai. Tava numa live até na estante sobre uma rede de transmissão que vai passar por dentro dos quilombos aqui do território Portal do Sertão. Umas torres de transmissão saindo de Sergipe até Espírito Santo. Porra! E a energia nem é para o Nordeste, vai atravessar pelas áreas de quilombo, acabando com tudo. E a energia vai para... Acho que vai para outro país, não sei. É uma empresa norte-americana. Maior desse caso. Ei, Bira, esse negócio do debate energético a gente faz muito pouco, né? Ou pelo menos ele não é tão ampliado, né, bicho? Porque tem muita coisa envolvida. Isso. São 50 metros de distância da linha. 50 metros para um lado, 50 metros para outro. Está passando até por escolas, comunidades. E aí tem que fechar tudo, porque nem cerca não pode ter no lugar, nem plantação, não pode ter nada. Porque a tensão é muito forte. Não mata tudo. Complicadíssimo, viu? E aí vem NEMA, os órgãos que faz as liberações ambientais, vai passando, vai empurrando, não convida a sociedade, não participa as próprias comunidades que estão sendo atingidas, que estão recebendo esse impacto. E aí a gente puxou uma audiência pública hoje. E aí, já rolou? Teve uma audiência pública de um dos municípios que está passando a linha. Mas foi uma discussão bastante ampla, chamou a empresa, né? Eu não pude ficar até o final, mas teve a participação de dois vereadores, um do PSOL, outro do PT, e representante dos quilombos, a empresa, botou todo mundo na mesa.
Aqui no Rio A Grande. empresa, tu vê, um projeto de mais de 50 milhões, a divulgação que eles fizeram no município de Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado da Bahia, do foi uma interior. faixinha uma faixa de murim, de pano de 3,5 metros. Foi a divulgação. Meu irmão, que louco. Aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, a gente tem parques eólicos imensos, né? No Nordeste foi onde começou mais significante. E tá chegando agora de placa solar, né? Santa Placa Luzia, Acima solar. Média e Coremas. Nicolas, cara, isso está tão comum, as usinas de placas solares, assim, nas BS que eu estou viajando para o interior do Rio Grande do Norte, um pouco na Paraíba, muito assim, muito. Ô, Albodivan, vai ter a Aqui na maior Bahia, se você fábrica, atravessar a Chapada, a vai maior, encontrar muito. a maior fábrica de energia de placa solar vai ser aqui, em João Pessoa. A Balfast. Nós temos aqui na Bahia, em Bom Jesus da Lapa. A primeira e única, até agora. Agora eu acho que esses assuntos eles precisam ser mais discutidos, sabe? Não é isso. A gente percebeu que tem um pessoal aí que tá caindo em cima e tal, né? Principalmente com essas questões ambientais. E eu acho que Agora, a discussão ainda tá muito fraca, talvez. esses últimos 2 meses, o Fórum Nacional, eu não vou saber dizer, de debate energético e mudança climática, junto com o Comitê de Energias Renováveis do SEMIAD, o CESA, Nicolas, que está aí mais sediado, tem mais gente da Paraíba, cara, promoveu um seminário. Assim, um seminário de 2 dias, claro, as tardes dos 2 dias, com grupo de trabalho, com referência do debate energético do Brasil inteiro, por idiomas, muito rico mesmo. Agora sim, essas empresas que estão aqui na Paraíba, salvo engano, a energia é para cá mesmo, sabe? Claro que vai ter, Claro. vai sair, mas assim, a previsão é que ela abasteça o estado, né? O legal é a gente entender a indústria toda, né? Sim, todo o processo. Todo o processo. Isso entra no sistema nacional, é energia limpa, mas localmente você tem uma série de reflexos importantes. Como diz o Birajara, né? Assim, a gente precisa se apropriar de que impactos são esses, até que ponto as comunidades são ouvidas. Tem muito aliciamento, tem de cartório. Eu digo isso porque eu conheço advogados que são recrutados para isso. Assim. Pessoalmente, eu conheço esse pessoal e eles falam como é que fazem esses contratos de 30 anos, a forma como fazem. Não é uma forma democrática, cara, é de assédio, assim. E a justiça determina que, como é uma área para bem comum, né, que eles chamam, para usufruto social, então desapropria e tal. Então, tem muito. O pessoal não tem muito poder de voz, não. Boa noite, Lucas. Aí estamos falando sobre isso hoje, Disses. Deixa eu mandar um abraço e um cheiro grande para Disse. Não é? Tu tá vendo ela aí, né? Oi, gente, boa noite. Olá, Disse. Como é que Giovana, você tá, minha amiga? gente nova aqui. Se apresenta aí no chat, todo mundo, gente. É o nome completo, Disse. estado, organização. Disse vai dizer. Quem tá falando? O Birajara. Birajara da Bahia. Tudo bem? E quem falou ainda agora foi Nicolas. Oi, gente, Nicolas, como é que faz? Eu tô bem, tia, sobrevivendo aqui ao Procasa. Saudade do nosso café. Eita, mas era bom. Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estava aqui nos bastidores ajudando o pessoal que não estava conseguindo entrar. Acredito que já consegui assessorar aqui o último. Então, boa noite. Sou Cláudia, né? Mantenho contato com vocês aí quase que diariamente. E sejam todos muito bem-vindos. Toda hora, né? Todo minuto. Sejam todos muito bem-vindos. Valeu. Bom, a gente vai dar o início, né, ao nossa aula de hoje, nosso debate, né, sobre os conteúdos que a gente já colocou na plataforma, já disponibilizou através do Drive, sobre mercado consumidor, né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, nesse pedacinho de nossa oficina, né?
Hoje a gente tem novos participantes, tem colaboradores bem aparecidos, chegou aí, Terezinha, são das antigas aí do Comércio Justo, que trabalharam com a gente, né? Bem-vindos. E mais outros que estão chegando, a gente vai falando, vai compartilhando as nossas experiências, nosso aprendizado desse período, certo? E eu passo a palavra para a Cláudia. Meu nome é Andréia, eu sou da Cooperativa Sem Fronteiras, para quem ainda não conhece. O Valdivan também quer falar. Dirce, nossa supervisora também, né? Está por aí. Maravilha, coisa boa. Eu quero dar boa noite novamente, agradecer a vocês por estarem aqui, informar, antes da gente abrir oficialmente, que hoje nós temos o nosso debate aqui sobre o módulo Mercado Consumidor, mas que hoje também é o dia em que nós lançamos na plataforma um novo módulo, que é o módulo Negociação. A gente tem feito sempre assim, na mesma quinta em que debatemos o módulo anterior, lançamos o novo módulo. Então, quando terminarmos aqui, quem quiser ir lá, dar uma olhadinha no conteúdo, também lá naquela pastinha Drive que eu socializei com vocês, nós temos lá já um módulo negociação, né, no qual nós tivemos a participação aí de Fátima, da Secafes, Cláudio, que trabalhou com a gente na exportação, tem material complementar e aulas também bem legais aí para a gente, para a nossa próxima reunião e encontro aqui ao vivo. Então, sejam bem-vindos, boa noite a todos e todas, é um prazer estar com vocês novamente. Vou passar a palavra ao boa noite aí para Valdivan. Boa noite, gente. Para os novos que chegaram, né, mas os demais já me conhecem, eu faço parte da equipe de execução aí do projeto que a Cooperativa Sem Fronteira tem tocado, né? E como as meninas colocaram muito bem, essa é mais uma noite de discussão e debate dos temas que nós propusemos, né, para a formação. E a Cláudia e a Andréa falou bem claro, né? A gente tem um conteúdo gravado, tem outros materiais, e hoje a gente vai trazer vários elementos, né, sobre com esse mote do mercado consumidor, né? Tentar entender que tipo de exigências de fato existem e as existem, né? Que a gente sabe que tem muitos mitos e a gente quer tentar desconstruir os mitos e falar da realidade pura. E a gente sabe que as cooperativas que aqui estão, associações, no dia a dia sabem muito bem o que é isso, né? Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade, aqui é um espaço muito tranquilo para discutir, levantar a mão, falar no chat, abrir o microfone. Podem abrir as câmeras também, fiquem à vontade, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Maravilha, Valdivan, muito obrigada. Pessoal, então, representando aqui né, a Cooperativa Sem Fronteiras, eu tenho uma titulação nesse momento chamada de animadora da rede, aí como o Birajara já disse, eu tento dar uma animada na rede. Então, sou Cláudia, sou amiga de vocês já me conhecem. Não consigo abrir minha câmera porque eu estou com um problema na minha câmera, mas isso vai ser resolvido. E vocês viram aí que eu coloquei no chat meu nome completo, né, a representação que eu estou aqui representando hoje, Cooperativa Sem Fronteiras, coloquei o estado em que eu estou e a minha idade. Então, eu gostaria que nessas apresentações da gente, mesmo para quem já se apresentou, a gente coloque aí a nossa idade. Sabe por quê? Para dar para nós aqui um feedback nesse momento, né, de como é que a gente está aqui com a participação da juventude. Apesar de que a gente já tem esses dados, a gente já tem isso, mas é interessante a gente ver no momento, né? Para a gente ver como é que a gente está aí com a participação da juventude para a gente debater, né? E aí a gente fica muito feliz com essas contribuições. Então, antes de começar, de fato, né, a fazer algumas colocações, eu queria pedir, mais uma vez, reforçando o que o Valdivan pediu, vamos colocar no chat quem nós somos, quem estamos representando, né? E nos apresentar aqui. Porque hoje a gente veio para conversar, os nossos momentos de quinta-feira estão sendo momentos de descontração, de debate, conversa, um ambiente aberto, né, franco, né, de esclarecimentos e de momento a gente sanar algumas dúvidas ou fazer algumas provocações que vão levar a outras dúvidas, né, o que é mais importante do debate, não é mesmo? Então, sim, fazendo uma linha do tempo do que a gente já trilhou, nós já estamos num segundo momento de formação,
onde a gente já conversou sobre várias temáticas, sendo que a gente terminou na outra semana a temática de certificação. A gente fala nesta semana de mercado consumidor e na outra semana a gente vai alinhar direitinho aí a data, né, Andréia? Por conta de um feriado de São João, a gente vai ver direitinho a data, né? Para conversar com vocês. Então, na outra semana a gente falaria de negociação. Isso fora o que a gente já fez anteriormente. Vocês estão acompanhando com a gente, nessa linha do tempo, momentos em que a gente disponibiliza as aulas gravadas, vocês assistem, leem o material, vêm conversar com a gente no WhatsApp, eu converso com muitos de vocês aqui no WhatsApp, e aí a gente se encontra aqui para conversar. Então, esse é o nosso tempo e nosso espaço, é aqui que nós estamos e é sobre isso que nós viemos falar. Quem assistiu às aulas de mercado consumidor, viram aí que eu me aventurei a falar um pouquinho de mercado consumidor com vocês, né? Por conta da nossa proximidade e do know-how que a gente já tem aí ao longo de alguns anos de trajetória, né? Então, a gente falou um pouquinho nas aulas gravadas sobre mercado consumidor e nós fizemos contextualizações, né? O que é a comercialização, o que é o espaço do mercado. Nos entendemos dentro de um espaço geográfico onde as negociações acontecem para a troca de um objeto ou produto em termos de demanda e oferta. O que se precisa e o que eu posso ofertar. E fizemos essas contextualizações, caracterizamos direitinho os tipos de mercado consumidor que a gente conhece, os entraves de um mercado consumidor, as facilidades de um mercado consumidor, quando já se tem uma expertise, um know-how ou uma fidelização de um segmento de mercado. E aí a gente pautou também a importância da segmentação do mercado, de entender quem é o nosso público-alvo e entender como é que esse público-alvo ele se separa em pequenos grupos de pessoas que têm interesses diferentes. E quando a gente tenta suprir os interesses dessas pessoas, a gente amplia o nosso leque de mercado. E amplia, talvez, até a qualidade da identidade visual, a qualidade do próprio produto, a periodicidade controlada, ou, quem sabe, um aumento de produção, quando se vislumbra um segmento de mercado. Foi mais ou menos assim que a gente conversou naquelas aulas de conceito, aula de contextualização, que é um mercado consumidor. E aí, para vir aqui e rechear, né, esse nosso grande esqueleto de mercado consumidor que a gente construiu, a gente convidou a Terezinha, não foi, Terezinha? Para vir aqui conversar com a gente um pouquinho sobre mercado consumidor, nos dar aí a sua expertise e conversar um pouco com a gente a respeito. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, e eu passo a palavra para você, Terezinha. Boa noite a todos e a todas. Vou tentar contribuir um pouquinho com vocês, né? Mas tenho certeza que cada um e cada uma, né, tem bastante experiência, não importa a idade, mas com relação a mercados, né? Porque eu encaro essa questão do mercado como um espaço de trocas, seja qual for o mercado, né? E eu não sou muito boa de palestra, não, eu sou melhor de conversa. Mas, assim, ouvindo as aulas, eu vi os vídeos e tudo, eu estava vendo, primeira coisa, assim, quando vou tentar pontuar mais, assim, mercados, o que nós podemos chamar de mercado justo, certo? Então, o que é um mercado justo? Existe um mercado justo? Eu prefiro falar de relações justas nos mercados, né? Que relações são essas? Eu entendo, eu compreendo, eu aceito, eu acredito que essa questão de acessar o mercado é um relacionamento, né? Onde alguém vai lá buscar, né? E nós também vamos buscar, né? Falando do ponto de vista dos produtores, né? Então, assim, e não existe uma relação mais forte do que essa em que é para garantir a alimentação de um lado e a sustentação de outro. Então, assim, quando
o nosso mercado específico de alimentos da agricultura, produzidos pela agricultura familiar, né, é bem específico, né? E nós que da agricultura familiar, eu digo nós porque eu também, além de outras coisas, eu também sei, gosto, amo essa questão da produção. A saúde não permite mais, nem a idade, e nem tenho mais com quem trabalhar. Hoje eu não tenho mais mão de obra de apoio para estar junto comigo, mas ainda tenho a terra e sempre tem gente trabalhando lá, né? Então, assim, o que às vezes parece assim, e não é não é uma visão, romântica, não. É porque na vida, né? Não, na vida, o que nos sustenta são as relações, as boas relações com as pessoas. E quando eu escuto muito falar o mercado é feito por pessoas, né? Aí dependendo do tipo, da forma como as pessoas se portam, é que esse mercado vai ser simplesmente, ou pode ser simplesmente exploração de quem produz ou a prática de relações mais justas, né? É disso que eu quero falar, desse comércio que tenta ter relações mais justas, né? O que nós chamamos de comércio justo e solidário. Esse solidário é uma coisa que nós aqui na América Latina criamos porque o termo comércio justo, né, que na verdade é o fair trade traduzido, vem né, ele não falava do solidário. E nós, né, aqui no Brasil e com outros países da América Latina, tentamos, né, continuamos insistindo e construindo a ideia de que é possível relações justas no comércio e um comércio justo e solidário. Justo para quem, solidário com quem? Tem que ser justo para quem produz e para quem consome, não é? Porque não adianta se pensarmos só do ponto de vista do consumidor. Se o consumidor simplesmente quer o melhor produto do mundo e não quer pagar um preço justo, essa não é uma relação justa, esse não é um comércio justo, esse não será um mercado justo. Da mesma forma, se o produtor simplesmente quer um preço muito bom e não se preocupa com a qualidade, não se preocupa com a regularidade, com o cumprimento de compromissos, tá certo? Não respeita o combinado, também não é justo. Então, assim, comércio é uma relação que começa com o namoro e vira um casamento, né? Porque uma das, digamos assim, das normas de comércio justo é cultivar relações duradouras, né? No mercado comum, normal, chama-se de fidelização. E no comércio justo, nós chamamos de relações duradouras. Eu trabalhei muitos anos, fui da direção de uma cooperativa muitos anos, 8 anos, 4 como secretária e 4 como presidente da cooperativa, e nós tínhamos clientes de 20 anos, né? 20 anos de relacionamento comercial, que ia bem além do comercial. Então, assim, é importante demais sabermos quem é o consumidor, né? Mas eu estou vendendo lá para a Europa, digamos, quem exporta. Mas é importante saber quem é que consome. Olhar e ver se está em redes de supermercado, em redes de loja de comércio justo, em que gôndola lá na Europa está o seu produto. Vende na feira aqui perto de casa? Ótimo. Aí é melhor de ver, porque você está produzindo alimentos bons e saudáveis e que estão sendo consumidos por pessoas que você conhece, né? Quando você está comercializando na feira, se criam vínculos entre as pessoas, né?
Quem trabalha com feira sabe o quanto é bom, né, que na feira você vai buscar o alimento, mas você também busca o chá, você troca receitas, você tem um relacionamento mesmo de feirante, né, agricultor familiar que está lá na feira, ele, o filho ou a mulher, e tem um relacionamento com as pessoas. Eu compro na rede Chique Chique, eu sou cooperada da Cooper Chique, faço parte da Associação Chique Chique, e toda semana a minha feira, o que tem lá na rede, eu não compro em outro lugar. E nessa brincadeirinha, eu acho que já deve ser que eu compro na rede tem uns 10 anos, né? Teve um período quando começou, era só hortaliças, e hoje lá na rede Chique Chique, eu moro na Serra do Mel, a sede da rede em Mossoró, e toda semana um motorista que tem um serviço alternativo de transporte, aqui tem a cooperativa de transporte, toda semana eu mando buscar as minhas compras. Então, assim, quando vem a galinha caipira, eu sei quem produziu aquela galinha, porque eu conheço, porque tem uma certificação participativa, e eu já visitei, né, já fui da comissão enquanto consumidora, né? Aí eu sei quem é que produz aquela galinha. Quando eu estou precisando, assim, o peixe, eu sei de que pescadoras vêm, eu sei de onde é que vem, tá certo? E aqui em casa está chegando produtos da Bahia, que a rede está conseguindo trazer uma farinha de milho, né? Então, assim, um cuscuz aqui, nós estamos comprando da Bahia, então, produtos de uma cooperativa da Bahia, um milho que não é transgênico. Então, essa relação, eu não conheço a cooperativa lá da Bahia, mas tem essa referência, não, eu compro porque o produto não é transgênico. Espero que seja verdade, né? Porque está longe, eu não estou vendo, mas a relação que a rede tem acredita, né, que realmente não é transgênico. Então, assim, quando você fala quem é o consumidor, é importante saber quem é o consumidor, não é? Porque se você quer ter uma relação de longo prazo com alguém, você precisa saber quem é. Não se fica casado 10, 20 anos, um ano, 10, 20, 30 anos com alguém que você não conhece. Então, é importante conhecer esse consumidor, quais são as preferências, o que ele gosta, por que ele compra tal produto, né? E isso é possível saber tanto com quem está perto lá na feira, como com quem está numa loja distante, porque existem 1000 maneiras de você saber a opinião, de pesquisar e saber qual é a opinião do consumidor sobre os seus produtos, né? Então, assim, outra coisa que eu acho importante, né, é a gente saber o que esse consumidor quer. Quando você tem, por exemplo, o consumidor, ele busca saúde, o consumidor que se preocupa muito com a saúde, né, então ele vai estar disposto a pagar um preço justo, se tiver dinheiro, claro, né, a pagar um preço justo por um alimento saudável, né? Agora, quando eu falo justo, não é um preço alto demais, não. É um preço que o consumidor possa pagar e um preço que remunere bem o trabalho de quem produziu aquele alimento, né? Também, assim, nesse relacionamento, além de saber o que o consumidor quer, é importante que quem produz também, né, precisa que o consumidor conheça e saiba, né, e entenda, por exemplo, eu estou comprando um produto da agricultura familiar, eu estou comprando um produto de um grupo de mulheres, eu estou comprando um produto de uma comunidade quilombola que precisa de todo o apoio para não ser escorraçada da terra, tá certo? Esse produto tem uma origem. Então, tudo isso no mercado dito justo,
são pontos a levar em consideração, né? Outra coisa que eu acho bem, bem legal de se pensar nessa questão do mercado justo, né? Do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do produtor, né? Nessa relação, né? Nessa relação comercial, né? De longo prazo e uma relação justa no comércio, né? Então, assim, eu sempre me coloco no lugar do consumidor, porque estou na propriedade, trabalhando, então, assim, a única coisa que a minha propriedade produz é a caixinha de caju, não tem outras. Então, assim, quando eu estou adquirindo um produto, né, então, assim, eu me preocupo em saber o seguinte: vou pagar sem reclamar um preço justo, porque está garantindo a melhoria de qualidade de vida de uma família, está garantindo que um grupo de mulheres, né, se fortaleçam, está garantindo que uma mulher deixe de ser explorada, tá certo? Está evitando exploração. Então, isso para mim é importante. Claro que tem consumidores que não conseguem chegar a esse nível de preocupação que, por uma questão de necessidade, a única preocupação é que tenha um preço o menor possível. A gente sabe disso, que o poder aquisitivo da nossa população, na grande maioria, é muito baixo. Então, esse é um ponto, né, que vem assim. E aí, é possível você ter relações justas no comércio com aqueles que não podem pagar um preço justo pelo seu trabalho? Essa é uma pergunta que nos fazemos, porque na maioria das vezes, quando você trata da venda de produtos agroecológicos, não é? Se fala muito, tem... Bom, e aí? Essa é uma pergunta que é bem antiga e todo mundo se faz, e a resposta não é fácil de se ter uma resposta. É uma inquietação, né? Nessa relação, nessa busca por relações justas no comércio, essa questão de preço justo para quem não pode pagar um preço justo, porque vai procurar aquele alimento, aquele produto mais barato possível e muitas vezes de uma qualidade inferior, né? Outra coisa que eu estava vendo aqui, né? A importância dessa relação de longo prazo. Essa relação de longo prazo, né? Quando o cliente está fidelizado, né? Ela é fundamental, porque é uma coisa que se constrói, né? Significa dizer que quem vende e quem compra tem que ter uma relação de confiança, e confiança é algo que se conquista. O consumidor, né, ele confia, aprende a confiar de acordo com o comportamento de quem vende. Assim, se o produto é bom, se tem qualidade, se a pessoa entrega, os itens que geram confiança. Da mesma forma é o produtor. Para gerar a confiança do produtor, é importante que o consumidor, não estou falando consumidor, mas aí, seja lá que canal de comercialização, honre os compromissos, os pagamentos, se concorda que o pagamento é em dias, pagar em dias, se tem um prazo, pagar no prazo certo, né? E quando é uma relação de comércio justo, a prática de adiantamento é muito comum, né? E, assim, nos últimos 4 anos, quando eu trabalhei na Copercaju, quando eu era diretora, nós conseguimos, né? Passamos 4 anos conquistando a confiança de alguns clientes aqui no Brasil, que não sabiam nem o que era comércio justo, e nós conseguimos ter clientes muito bons que pagavam adiantado, colocavam dinheiro na conta, nós colocávamos emitíamos a nota fiscal, dinheiro na conta, colocava na transportadora, e isso durante um bom tempo, né? Então, isso é
fidelização ou relação de longo prazo sustentada por uma relação de confiança, né? Deixa eu ver o que mais é interessante aqui. Assim, eu não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, eu vou falando e depois vocês perguntam. Estão me ouvindo? Pode ser assim, Terezinha. Pode ser, vai tranquila. Terezinha. Oi. Não, é só para dialogar um pouco. O Antônio Bezerra colocou aqui no chat que, assim, isso que tu coloca, a postura de quem produz e a postura de quem produz e de quem comercializa é importante ter ter a questão que tu colocou muito bem, a empatia, é você se colocar no papel do outro, seja enquanto cooperativa e associação se colocar na condição de consumidor, que todos nós somos, de modo geral, né? E o contrário também, enquanto consumidores, nos colocarmos como na dimensão da produção, do caminho todo da comercialização, porque aí essa postura da empatia, de se colocar no lugar do outro, ajuda muito a perceber coisas que a teoria, às vezes a técnica não explica, né? O Antônio Bezerra colocou aqui muito claro, olha, por exemplo, um traço do consumidor, um parâmetro dele de comprar é o preço. Né? Então, isso é real, né? Por quê? Porque é o papel de quem consome, ele é muito levado pelo preço. Então, aquilo que tu falou lá no começo, um outro elemento importante, a coisa da origem, né? É produzido por grupo de mulheres, tem juventude envolvida, respeita as relações de trabalho, tem processo democrático minimamente na cooperativa, na associação, tudo isso eleva alguns princípios que são princípios do comércio justo, né? Como a gente tem visto nas formações. Então, isso é interessante chamar a atenção. Essa sua pincelada sobre o consumo no comércio justo, o mercado do comércio justo, é muito bom. Porque vai clareando cada vez mais para a gente aqui da rede o que, de fato, são essas relações, né? Isso, Valdivan. Outra, assim, então, assim, não é possível você ter um produto agroecológico se ele está manchado de sangue das mulheres. Tipo, produtor agroecológico, mas que desce a peia, né, dessa pancadaria na família, né? Felizmente eu já conheci desse tipo. Está lá nas reuniões, mas não pode sentir o cheiro de cachaça que se torna violento e bate na família, né? Então, assim, isso não pode ser chamado nem de agroecologia, o que ele está fazendo, e nem muito menos na hora de comprar, ou na hora de vender, essa criatura pode estar praticando o comércio justo, né? Quando tem exploração infantil, estou falando de exploração infantil, não é, por exemplo, a aprendizagem do filho que trabalha junto ao pai. Quando eu falo de exploração infantil, é a criança que não tem o direito de brincar, é a criança que vai trabalhar numa atividade que põe em risco a vida dele, né? É disso que eu estou falando. Então, assim, não pode ter comércio justo quando tem exploração de trabalho infantil, crianças que não vão à escola, criança que não tem tempo para brincar, né? E, infelizmente, alguns pais cometem isso, né? Não estou dizendo que o filho não deve contribuir com a família, né? Até serve como forma de aprendizado, não. Eu acho super bonito quando o filho, a filha, assim, ajuda a família na produção, desde que estude, desde que brinque, desde que não se tire o direito de ser criança, né? Então, assim, essa questão com as crianças, o respeito também aos direitos das mulheres, eu estou resgatando um pouco de princípios do comércio justo, que todo mundo sonha em ter relações justas no comércio, em acessar comércio justo. Então, é importante que se saiba
que existe uma série de princípios, né? O respeito ao meio ambiente é fundamental, né? Não adianta você dizer, você não vai poder dizer que está construindo um comércio justo no Brasil se você falando, eu tô falando você, pode ser um sujeito coletivo, pode ser uma associação. Não pode se praticar a natureza, não é? A natureza, que destrói a natureza, não vai. Se você não respeita a sociobiodiversidade, se você não respeita a vida que tem na natureza, se você destrói, os seus produtos, eles não. Você pode vendê-lo por um preço altíssimo, mas quando você não pode dizer que faz parte de uma relação de comércio justo. O que eu estou lembrando aqui são os principais, mas tem mais itens, né? Agora eu gostaria que vocês fizessem perguntas, porque eu não sou muito boa de ficar falando, assim. Quando é olhando olho no olho é bem fácil, mas assim, aqui, diante de vocês, bem distante aqui na frente de uma câmera, agora sem ver ninguém. Terezinha, querida, caso demore um pouquinho só para a gente dar retorno, é porque demora um pouquinho para ativar os microfones, tá? Não se preocupe, não. Eu gostaria, assim, de propor um pouco mais de debate, assim, das pessoas trocar ideias, porque eu não sei se o que eu tenho a dizer interessa tanto, seria legal que as pessoas se manifestassem também, né? Todo mundo aqui tem diferentes experiências, né? Eu gostaria de dialogar um pouquinho com vocês. Algumas pessoas se colocassem, o que fazem, como comercializam, em que mercados estão, porque eu não sei para quem eu estou falando, né? Isso, era o que a gente ia propor agora na sequência, que as pessoas nos dissessem um pouquinho, fizessem conosco uma rodada de informação, para nos dizer agora quais são os mercados que vocês acessam, né, os entraves, né, algumas dificuldades ou talvez algumas facilidades no mercado que acessam, era o que a gente ia pedir. Então, a gente vai fazer uma rodada. Eu gosto sempre de chamar a pessoa de acordo com a lista de pessoas que está no chat. Mas eu acho que talvez a Andréia ia querer chamar outra pessoa primeiro, não era, Andréia? O Valdivan ia chamar alguém que a gente conversou aqui? Ô, Terezinha, ô, Cláudia, olha só, pessoal, a gente tem aqui com a gente, hoje à noite, eu sei que cada um tem grande experiência, eu acho que a gente está com espaço, como o Valdivan falou, para a gente escutar todo mundo, trocar ideia, mas tem uma pessoa que seria bem interessante a gente escutar da sua vivência, e ele podia fazer esse diálogo um pouco com Terezinha, que é o Aparecido, o nosso grande amigo Cido. Então, Cido, a gente quer te chamar aqui para tu te apresentar e falar um pouco da tua experiência nessa questão do mercado consumidor e a tua experiência nessa questão do mercado consumidor para o consumo de produtos do comércio justo. Assim, alguma vivência tua, como a gente já tinha conversado antes. Pode te apresentar, Cido, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu sou Cido, né, Aparecido Alves. Eu moro aqui no município de Grão-Mogol, na região norte de Minas Gerais, e faço parte de uma cooperativa de produção e comercialização que chama Grande Sertão. E também sou diretor da Unicafes, estou na Unicafes Nacional, na secretaria, e tenho contribuído um pouco com esse debate do cooperativismo, né? E queria agradecer aí esse momento, né? Acho que está sendo muito rico, né? Cumprimentar a Terezinha, eu já estive lá na Copercaju fazendo uma visita, não sei se ela lembra de mim, mas já tive a oportunidade de conhecer a experiência de vocês aí. E achei muito importante, né, esse diálogo, pegando aí um pouco dentro da linha que a Terezinha vinha comentando, né? Quando a gente vai
debater esse tema, né, do comércio justo, ou de abrir canais de mercado, né, a gente tem que trabalhar nessa estratégia que a gente tem que buscar a parceria, né, porque uma coisa é eu ter um cliente, uma outra coisa é eu ter um cliente parceiro. E aí ele vai nessa linha, né, assim, eu vou até contar uma experiência da Cooperativa Grande Sertão, nessa parte aí de comercialização. A gente começou o diálogo com uma empresa lá em São Paulo, que chama Gentec. A gente trabalha com óleos de palmeiras nativa aqui do Cerrado, que chama Buriti. E a gente estava buscando, assim, outros canais de mercado, e a gente teve a oportunidade de encontrar, né, essa empresa que tinha interesse nos nossos produtos. Só que aí a gente começou a fazer um diálogo bastante aberto com eles, né? Qual que era o diferencial do nosso produto? Que é mostrar o que está por trás, né, daquele produto, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente precisa trabalhar quando a gente vai buscar um parceiro comercial. Quais são os valores, né, que estão por trás daquele produto. A gente vai falar que esse produto ele tem um apelo social, né? Ele tem um apelo ambiental, cultural, né? E essa questão do apelo ambiental, cultural, hoje ele é muito importante para a gente poder mostrar um pouco a história do nosso produto, né? E é importante também a gente mostrar o apelo econômico, né? Porque quando a gente vai comercializar, a gente vai estar falando que esse produto ele vai contribuir para aquelas famílias continuar vivendo lá no meio rural, com dignidade, né? Então, esses apelos, né, social, econômico, ambiental e cultural, é o que vai atrair o consumidor para ele entender, né, que por trás do nosso produto, a gente tem outros valores importantes, né? Às vezes a gente nem consegue medir esses valores, né? Mas eles são valores, assim, muito importantes. E, pegando aí no ritmo, né, que a Terezinha vinha falando, eu só complementar, porque a gente, né, está comungando bem com as ideias, a gente tem que ter um pouco essa abordagem, né, de mostrar que o nosso produto, ele não tem trabalho escravo, que ele não tem exploração, né, e de ninguém no processo, menos de criança, né, ou adolescentes. A gente tem que mostrar um pouco esse valor. Para a partir daí, a gente começar a construir uma relação justa, né? A partir do nosso produto, mostrando isso para a empresa, né? Eu sei que nós estava dialogando, né, com essa empresa, nessa possibilidade de vender óleo de Buriti para eles, né? E a partir do momento que a gente apresentou a nossa proposta, falando que o nosso produto ele tem rastreabilidade, né? Antes de comprar o produto, a empresa quis vir conhecer o produto, né? Então, a gente marcou uma visita da empresa na cooperativa, nós levamos eles lá para conversar com os agricultores, para eles verem o produto, né? A partir dessa conversa, né, a gente conseguiu abrir a planilha de custo com eles, né? Então, hoje a gente tem uma relação com essa empresa transparente, né? A própria empresa, ela faz a propaganda do nosso produto, né? Além de ela comprar, ela indica o nosso produto para outras empresas também comprar, porque ela conheceu e viu, né, na realidade, o que esse produto, né, o que estava por trás desse produto, né? Quando a gente fala de criar essas relações justas, né, comerciais, é um pouco nesse sentido. E a partir daí nós começamos também a conhecer a empresa, né? Que tipo de relação que a empresa vinha construindo na região, que tipo de relação que a empresa já tinha também com outros consumidores, né? Então, eles conseguiram abrir isso para a gente. Então, a gente fala assim, né, que a gente precisa construir e buscar parceiros comerciais, né? Porque quando a gente fala, eu quero
buscar um cliente é muito limitado, né? Quando você tem um parceiro que ele te possa colocar confiança, né, em você, e você também possa construir confiança com ele, isso ajuda demais, porque a relação, né, assim, essa empresa hoje, né, que a gente construiu um projeto, né, de comercial com eles, hoje eles têm um projeto que financia a cooperativa, né, estruturando outras cadeias produtivas que também são produtos interessantes que eles têm interesse, né. Então, assim, olha para você ver como é que a gente constrói uma relação de parceria através de um produto, né? O interesse nosso era vender o Ode Buriti para eles. Então, a partir do momento que nós abrimos esse diálogo e começamos a mostrar quais são os apelos que a gente tem por trás desse produto, por que o nosso produto estava com preço diferenciado, né? E a empresa pôde conhecer. Então, a gente não criou um cliente, nós criamos um parceiro, né? Um parceiro comercial. Então, isso faz a diferença. Então, eu acho que essa é uma questão, assim, importante, né, que eu trago quando a gente discute essa questão das relações comerciais, porque hoje a gente vive num mercado capitalista, né, um mercado cruel, né? Então, essas relações de mercado, né, buscando aí no modo do mercado justo, ela é uma questão, assim, importante para a gente construir outras relações, né? As pessoas vão pagar mais satisfeito porque ela está sabendo que aquele produto que ele está comprando, né, ele tem muitos valores ali agregado àquele produto. Então, hoje a gente tem clientes que desejam esse tipo de produtos, né? Então, eu acho que essa é uma experiência, né, bem simples, né? A Andréia me pegou de surpresa aí para me falar e eu acabei vindo na minha cabeça aqui de falar um pouco sobre isso, mas é mostrar um pouco também da experiência que a gente tem aqui com essa questão de mercados, né? E também colocar um pouco aquilo que a gente já vivenciou e vive, né? Hoje a gente sempre busca parceiro comercial, em vez de buscar um cliente, buscar né? Os canais de mercado, quando a gente constrói essa relação, e aí hoje a gente vem construindo aí vários parceiros, né, comerciais para a gente poder, além de vender o produto, você conseguir fortalecer a cadeia produtiva, buscar uma relação de longo prazo, né, isso que a Terezinha vinha falando aí. Então é isso, obrigado, fica aí à disposição se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, tá? Maravilha, obrigada, Cida, muitíssimo obrigada, viu, pela contribuição, foi ótimo. Eu gostaria de deixar o chat aberto, se alguém tiver alguma colocação. Uma outra coisa aqui que a gente estava se propondo a fazer era fazer uma rodada de provocações. Então, eu tenho aqui na minha lista, logo abaixo da presença aqui de Valdivan, André e os que já falaram, eu teria Jailza e Heraldo na minha lista, que eu gostaria de perguntar a Jailza e Heraldo, se estiverem por aí, Jailza primeiro, depois Heraldo, como é que é a realidade de vocês quanto a mercado consumidor? Quais são os mercados, a realidade, dificuldades ou facilidades que vocês têm aí na realidade comercial de vocês? E aí, na sequência, nós vamos chamando aí o pessoal, vamos fazer uma rodada de provocações aqui. Tá por aí, Jailza ou Heraldo, estão por aí, podem falar? Oi, pessoal, boa noite, Cláudia, Valdivan, Andréia, demais companheiros. Boa noite. Então, fala um pouco aqui da experiência, né, da gente enquanto comércio. Eu vim da fala de Terezinha e Cido aí, muito, muito bacana, né, sobre essas vivências. E dizer que, assim, quando a gente vai para as feiras de comercialização, a gente se depara com o cliente
que na maioria das vezes ele às vezes não está nem interessado no produto, mas em si na identidade que aquele produto traz, né? A origem, de como as pessoas trabalham, de conhecer, né, o trabalho, conhecer o empreendimento. E isso a gente chama também de coprodutor, né? Que é ele é o conhecedor do produto para depois conhecer de fato o produto. E a gente teve algumas experiências de comercialização de mel de Jandaíra, que é nosso carro-chefe aqui de comercialização, e a gente se deparou muito com clientes interessados em conhecer mais a origem, mais a nossa história, a nossa identidade, para depois, né, em uma outra oportunidade, foi que a gente conseguiu vender o produto. E isso para a gente também assim, foi muito gratificante, porque são esses momentos, né, como Terezinha colocou, essa relação, né, que a gente cria com os clientes, que abre portas também para o mercado. Quando a gente está nos encontros, nas feiras, em outros municípios, e esses eventos estaduais, e a gente tem vivido essas experiências. Eu lembro de uma experiência que o grupo viveu numa feira de agroecologia em Brasília. E chegou um senhor e perguntou sobre o produto, perguntou como era que a gente trabalhava com a abelha jandaíra, com o mel da abelha jandaíra. E ele foi conhecedor de toda a história da gente, e no dia ele não comprou o produto. E aí, no outro dia, ele trouxe a sobrinha dele e pediu para que a gente contasse toda a história sobre o mel da abelha jandaíra, e aí ela que foi a pessoa que comprou o mel. Então, assim, são pontos também, né? Essas relações de mercado também influenciam muito na identidade local de cada empreendimento, que cada um tem um produto diferente, uma realidade diferente, uma forma de trabalhar, uma forma de produzir, uma forma de comercializar, sempre respeitando as relações de homens, mulheres, crianças, que isso é os princípios da agroecologia, do comércio justo, e que Terezinha citou muito bem, né, o respeito à produção e ao produto. É isso, gente. Compartilhando um pouquinho das experiências. Maravilha, Jailza, muito obrigada, viu, por compartilhar. Eu tinha convidado Heraldo também, não sei se Heraldo está podendo acessar. Logo na sequência de Heraldo também tem Ícaro. Se Ícaro puder compartilhar com a gente a realidade de vocês. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Heraldo, estamos sim. Bom. Sim, eu ouvi a apresentação da companheira desde o começo aí. Assim, quando a gente fala de mercado, para a gente de cooperativas, associações, nunca é fácil, né? A gente sabe disso. A gente tem as lutas diárias, né, de produzir, fazer um produto de qualidade, desde da produção mesmo, da plantação, lá na roça, até chegar ao consumidor. Não é fácil, a gente sabe que é uma tarefa difícil, né, e nunca será fácil. Independente do produto que vai vender, seja industrializado ou in natura, até chegar um produto fresco ali na prateleira, né, não é fácil. Mas assim, em relação a mercados aqui com a gente mesmo, a gente é do ramo aqui do café, né, na realidade a gente é uma cooperativa mista, né, a gente é hortifruti, mas o nosso principal produto aqui é o café. Então a gente está se especializando muito nessa área do café mesmo, né? É tanto que esse curso mesmo aqui da gente do Cooperativo Sem Fronteiras tá caindo como uma luva, né? Porque assim, a gente teve primeiro a questão a semana retrasada, se eu não me engano, começou com a exportação, né? E a gente está começando a entrar nesse ramo da exportação também, desse mercado para a gente, por enquanto, novo, né?
a gente vai desbravar isso aí agora. E na questão de melhorar os produtos em si, né, com a parte da certificação. Então, assim, eu consegui anotar muitas coisas da nossa aula passada que a gente teve, semana retrasada, né, sobre certificação, anotei muitas coisas aqui. A gente começou um processo de certificação também na agroindústria, né, para o nosso produto do café, né, a certificação com o produtor lá na própria roça mesmo, né, na sua área produtiva. Então, assim, a gente vai melhorando, vai adaptando ao comércio, porque se a gente ficar estagnado ali, parado, esperando as coisas, não vai acontecer. E a gente sabe hoje que o consumidor, cada dia que passa, ele fica mais exigente, né, com produtos. Aí teve um companheiro aí que colocou no chat aí que o consumidor procura produto de qualidade e, vamos dizer assim, com menor preço, né? Também, a gente vive uma realidade nossa aqui, no mercado mesmo, que eles procuram produtos baratos, de qualidade e não de qualidade, né? Eles visam muito o preço. Para eles, tanto fazem o café ter cheiro de café ou não ter cheiro de café, se o preço estiver em conta, eles compram. E para a gente aqui, essa é uma questão de dificuldade, porque a gente, como cooperativa, né, com produtos da agricultura familiar, com produtos selecionados, a gente tenta fazer o melhor, procura um design de embalagem mais adequado, né, mais sofisticado, e coloca numa prateleira de um supermercado. Eles veem o preço de diferença de centavos, preferem pegar o produto ruim, que a gente já conhece aqui na região, por conta de centavos. Então, isso é uma barreira, é uma dificuldade aqui também para a gente, né? A gente tenta conviver com isso aqui, não é fácil, mas, assim, na aula que a gente teve de exportação, o Dailson, eu me lembro que ele falou que o comércio exterior, ele é, vamos dizer assim, mais vantajoso que o nosso comércio interno, né? Não posso dizer ainda, porque a gente está começando o processo agora de exportação, então eu não sei como é que seria. Mas pela lógica de contrato, que você firma contrato, né? Você manda a amostra do produto e é aquele que você vai entregar e paga um preço justo, é uma vantagem enorme, né? Porque você, além de vender em quantidade, está vendendo a um preço realmente que vale o produto da gente. Então, assim, a gente tem que se adaptar ao consumidor hoje, porque o consumidor, por mais que seja, por exemplo, o café é o café, mas existem vários tipos de cafés, né? Então, assim, a gente tem que agradar, conhecer realmente o nosso cliente, conhecer o nosso consumidor, ver qual é a demanda que eles querem, a gente tem que adaptar para estar vendendo. Então, só hoje vender, comercializar, que era uma dificuldade, ainda é uma dificuldade, não é só mais isso, né? Tem a questão de conhecer realmente o cliente a fundo, para a gente estar adaptando o nosso produto ao gosto do cliente. Então, assim, em relação ao mercado que a gente tem hoje, além do institucional, né, que está voltando aí aos pouquinhos, que a Copperbach mesmo, ela tinha 80% da renda da Copperbach, da receita, era com programa institucional, com mercado institucional. Depois da pandemia, a gente teve que se adaptar ao novo mercado, que foi o convencional, né, que a gente tinha menos, tinha o quê, 20%, né, ou até menos de 20% da receita do convencional, mas, assim, veio a pandemia, por um lado foi bom, porque a gente desbravou essa questão do mercado convencional, aqui a gente abriu portas, a gente mudou o nosso jeito de pensar do comércio, né, de vender os produtos, de mudar o jeito da venda, né, a gente está adaptando aqui, adaptando esse normal de hoje, né, adaptando ao gosto do cliente, precificando, estudando preço todos os dias, o que pode ser feito para tentar entrar com essa concorrência desleal que o mercado tem hoje para o café, né. Então, assim, a gente aprendeu muito agora nessa pandemia, né, e que sobre o comércio convencional foi muito bom. A gente mudou a nossa maneira aqui, aumentamos a nossa renda. Então, assim, quando realmente passar essa fase dessa pandemia, a gente vai estar com um comércio forte do institucional e um comércio forte, ainda mais forte, do
do mercado convencional, né? Então, assim, foi bom, a gente aprendeu muito, está aprendendo. Tem vários cursos aqui, a gente fala assim, hoje a gente está sem tempo aqui para uma live, a gente está sem tempo para uma reunião de comercialização, mas tudo que a gente participa e aprende aqui, a gente usa realmente na cooperativa, né? A gente mesmo que está participando de vários pontos aqui de comercialização e tudo a gente absorve um pouquinho e coloca em prática, né? A gente fala sobre o mercado, sobre vendas de mercado, que como a gente não tinha essa experiência tão grande no convencional, a gente está aprendendo agora, né? Os trancos e barrancos aqui, mas está aprendendo mesmo. E a gente sabe que a comercialização não é só levar o produto hoje no mercado e tentar vender, né? Tem uma série de passos antes que a gente tem que estudar, né? Como estratégias para a venda desse produto, conhecer o produto, conhecer o mercado, conhecer o cliente. Então, assim, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é um gargalo muito grande essa parte de comercialização, ainda mais para a gente de cooperativas. Se você for comparar com empresas grandes, né, empresas de grande porte, a gente sai muito atrás nessa questão, porém a gente sai na frente com um produto de qualidade, porque a gente sabe que tem empresas que tem produtos que não são saudáveis, né, e eles próprios já divulgaram isso, mas mesmo assim a gente compra porque conhece uma marca, porque a marca é famosa, né, e nem sempre é assim. Existem cooperativas com produtos saudáveis e que você pode, por exemplo, a Terezinha estava falando do flocão de milho, né, realmente é não transgênico, né, é um flocão, a gente já comprou também, a gente faz parcerias com a Coopdc, que vende esse flocão de milho, produto de qualidade, né? Quando a gente tem os programas institucionais aqui, a gente participa, em parceria com a Coopdc, a gente pega também com eles, então, assim, é de qualidade, Terezinha, pode consumir, que é de primeira. Então, assim, o mercado, gente, não é fácil, né? Não é fácil, a gente tem que conhecer o mercado de ponta a ponta, e mesmo assim, a gente não conhece ele ainda 100%, né? Temos que buscar. Mas, assim, resumindo aqui a minha conversa, o comércio, ele está melhorando, né? A gente está vendo aos pouquinhos ele está melhorando, a gente tem que correr atrás, né? Não deixar parar. E, igual eu falei, tem que buscar o conhecimento e colocar em prática, né? Então, assim, seria mais ou menos isso a minha fala em relação ao comércio. A gente sempre busca preço justo, né? Produto de qualidade, para estar colocando. E claro que uma boa divulgação, marketing, a gente vai colocar as cooperativas em outro patamar e o pessoal vai conhecer os produtos da agricultura familiar, os produtos naturais, né, de boa qualidade, e vamos desenvolver, né, vamos crescer aos pouquinhos, vamos pegar conhecimento, absorver tudo que for de comercialização e colocar em prática, tá bom? Excelente, excelente, Claudio. Muito obrigada mesmo. Eu acho que vou convidar a Valdivan para continuar puxando aí o debate. Valdivan, pode ser? Pode sim, Claudinha. Muito bom esse depoimento. Acho que o Daílson que estava querendo contribuir, fica à vontade, Daílson. Vamos seguindo. Desejar boa noite a todos aí e a todas. Estava aqui acompanhando também o debate. Pegando esse gancho da fala de Heraldo e do que Terezinha coloca, hoje nós tivemos uma rodada de negócio virtual com uma rede de supermercados aqui da Bahia, que atua especificamente em Salvador, região metropolitana. E às vezes é bom a gente escutar o que é que esses caras pensam da gente, porque sempre a nossa lógica de mercado foi o seguinte: vamos fazer o produto, colocar no mercado e o produto vai vender. Só que a lógica do mercado está dizendo o seguinte: qual é o produto que o mercado quer, em que eu vou lá e desenvolvo esse produto para atender o mercado. E aí, não sei se Heraldo estava na rodada de negócio, mas chama muita atenção a abordagem do empresário. Estava, Daílson. Eu participei a abordagem do empresário. Como que ele abordou?
É uma rede de varejo que está surgindo aqui na Bahia para atender os pequenos e médios supermercados de bairro. Aquele supermercado que não consegue competir com os grandes players, com Atacadão, com Carrefour, com Pão de Açúcar, porque é muito caro você ter uma bandeira deles. Eles estão aproveitando esses supermercados com taxas mais reduzidas e com vantagens muito mais competitivas. O nome do grupo chama Grupo Novo Varejo, depois se vocês quiserem dar uma olhada. O cara, na verdade, ele era um comprador de produtos e ele veio dar uma aula para a gente. Olha, o mercado está dizendo que é desse jeito. E aí, 2 palavras que ele disse. Você sabe o que o consumidor está buscando? Valor. Não monetário. Mas o que é que agrega de valor o produto? Porque farinha por farinha tem farinha de todo tipo. Geleia por geleia tem geleia de todo tipo. O que é que vai diferenciar a geleia da agricultura familiar da geleia da Chamberlain? É o valor. É a história que esse produto vai contar. Então, ele deu essa sacada do seguinte: cada vez mais que esse produto contar a história, e o próprio varejo já tem pesquisas que dizem que o perfil do consumidor brasileiro, em especial, é o seguinte: 3 questões que eles vão fazer para comprar o produto. Primeiro, que o produto gere emprego. Se o produto gera emprego, o consumidor está disposto a comprar, seja orgânico ou sustentável. E terceiro, tenha características regionais. Esses são os 3 fatores que os consumidores estão dando como padrão. E aí, nessa discussão de valor, qual foi o dado que ele trouxe nessa conversa? O produto que mais sai no supermercado não é o produto barato, é o mais caro. Isso que eu achei muito interessante. Você sabe o que é que mais gira na prateleira do supermercado? Não é o produto barato, é o produto mais caro. Porque o consumidor, quando vai comprar, atribui um valor para esse produto. Ele atribui um valor. Então, trazendo essa discussão aqui, que hoje foi muito interessante, nós, na verdade, tivemos uma aula com o comprador. O comprador nos deu uma aula sobre como é que o consumidor está se comportando na Verdade. Daílson, excelente, muito boa a condução. E tem bastante a ver com o finalzinho da segunda aula de mercado consumidor, quando a gente falou a respeito de segmentação de mercado. Como é que determinadas variáveis podem mudar completamente o nosso público-alvo. Isso que você está colocando, agregação de valor, tem a ver com os valores envolvidos na produção e na aquisição daquele bem ou daquele serviço, daquele produto. E nós, no finalzinho da segunda aula do mercado consumidor, foi exatamente esse, o tino da aula, que existem hoje outras variáveis que estão envolvidas com o produto, e a gente precisa estar antenado para isso, entender, conhecer isso, para saber o que é que está chamando a atenção. Isso que chama atenção, se eu ofertar, vai fidelizar. E se fidelizar, o meu mercado consumidor daquele segmento fica garantido. Tudo a ver com o que a gente abordou aí nessa temática final de mercado consumidor. Valdivan, te devolvo a palavra. Eu acho que o Valdivan caiu, Cláudia. A gente pode dar sequência. Pronto, tranquilo. Tem mais alguma inscrição no chat? Porque eu tive que migrar para celular e não estou conseguindo ver o chat agora. Não, a princípio não. Pessoal, mais alguém gostaria de colocar o seu depoimento, suas colocações? Mais alguém gostaria de contribuir conosco? Sim, pessoal. Estão me ouvindo? Ouvindo, Ícaro. Sim, oi. Então, eu sou Ícaro, presidente da Rede Cooperacaju, aqui em Ribeiro do Pombal, Bahia. E aqui, para a questão do mercado, nós buscamos a questão de parcerias.
As parcerias para quê? Para agregar valor ao produto, principalmente. Onde, por exemplo, nós pegamos a castanha nossa que não tinha muito valor no mercado, que era a castanha de segunda linha, e transformamos ela em pasta. E essas pastas de castanha, elas são, muitas delas, em parceria com outra cooperativa. Por exemplo, nós agregamos o valor social, onde nós colocamos a pasta de castanha da rede Cooperacaju, onde dentro, junto com a castanha, tem um cacau cabruca produzido por uma cooperativa no sul da Bahia, que é uma cooperativa parceira. Bem como conseguimos colocar a castanha de caju juntamente com o licuri, que é produzido por outra cooperativa que fica aqui no nordeste da Bahia. Então, foi formas de diversificar o produto, porque uma das questões nossa também, como o Daio está falando, é agregar valor ao produto e buscar o que é que o mercado quer no produto. Será que o mercado hoje, às vezes, o cliente ele quer comer a castanha, ou ele já quer uma pasta pronta para ele passar num pão, ele usar como base numa receita, ou como base na sua alimentação, principalmente para o público hoje busca uma vida fitness. Bem como nós também buscamos na cooperativa para ter uma diversidade de comercializações de produtos. Tentamos abrir ramos de produtos dentro da cooperativa, de produtos fora a castanha, que é o nosso produto principal. Para quê? Como o mercado ele oscila muito dentro de vários produtos, e se você tem uma variedade de produtos dentro da cooperativa, você consegue se manter fixo no mercado, gerando renda durante todo o ano. Então, é uma busca. Não é fácil, é uma luta para conseguir fazer com que o pessoal diversifique e agregue valor àqueles produtos. Outra questão é agregar o valor do produto em parceria. Por exemplo, o milho. Nós estamos produzindo milho e beneficiando junto com uma cooperativa que beneficia o flocão, por exemplo, a Copirecê, uma parceria. Então, você já agrega valor àquele produto com uma cooperativa também. Bem como feijão, farinha, todos esses produtos, você conseguir fazer a agregação de valores com outra cooperativa, que é essa parceria que é bom para se manter no mercado. Porque sai ganhando as duas cooperativas. Na divulgação que uma faz no produto, divulga a outra junto. É uma das formas que nós utilizamos. Porque eu acho que, para as cooperativas hoje mesmo, a pandemia veio para mostrar que o comércio institucional não vai conseguir sustentar totalmente as cooperativas, associações, porque qualquer coisa que aconteça no institucional é um baque muito grande, já que, como já foi dito aí, muitas das vezes representa 70%, 80% na comercialização. E eu digo que uma das coisas que nós tivemos a pandemia ela veio para mostrar que precisamos acordar. Nós estávamos muito mal acostumados, onde com o institucional conseguia manter toda a movimentação e a geração de renda, e muitas das vezes nós não focávamos no nosso produto principal, que é aquele produto que vai representar a gente, por exemplo, a castanha ou outros produtos. Ele ficava com uma porcentagem pequena dentro da comercialização. Então, essa pandemia ela veio para mostrar que você precisa, mesmo os produtos que você comercializa por institucional, melhorar e agregar valor a esse produto, bem como você fazer com que o seu produto principal, ele também agregue valor. Nós fizemos agora toda a questão de roupagem da castanha, mudamos todo tipo de embalagem, mudamos toda a forma de apresentação do nosso produto, criamos produtos, por exemplo, a pasta, nós já produzimos, nós lançamos 3 e estamos com mais 9 tipos de pastas já para lançamento. E aí, para ir lançando durante um período, sempre produtos novos. Outra questão é a questão, por exemplo, da praticidade. Valdivan disse bem aí, que é que o consumidor ele está muito buscando praticidade em tudo. Hoje ninguém tem tempo de fazer nada. Então, se você consegue ter um produto pré-pronto, vai ser muito bom para aquele cliente e é um mercado que está sendo buscado. Então, nós estamos também agora já para entrar em produção, em obra, para começar a produção de produtos já minimamente processados. Ao invés de você, que é o que eu disse, agregar valor, ao invés de você vender uma abóbora, o agricultor produziu a abóbora já ir direto para o comércio, não, vamos minimamente processar essa abóbora e vender um pacote de abóbora já processado,
que a dona de casa vai comprar na gôndola do supermercado, chegar em casa, joga na panela e já está pronto para fazer ali. Já cozinha, já está descascada, já está lavada, está tudo pronto, sanitizada. Então, é uma da forma que agregar valor ao produto e garantir que esse produto ele tenha escoe facilmente e aumentar a durabilidade de cada produto. Eu acho que uma das coisas que nós temos que buscar é que muitas das vezes a agricultura familiar é penalizada com produtos altamente perecíveis e temos que tentar fazer com que os nossos produtos durem mais. E o cliente ele quer isso. O cliente ele quer fazer a compra uma vez por semana e quer ter o seu produto, consumir aquele produto durante toda a semana ou até mais. E se você trabalha com esses produtos de forma minimamente processado, produtos com embalagem diferenciada, com praticidades, com tamanhos de embalagem que vai chegar àquele cliente, por exemplo. Antigamente, uma família consumia muito. Hoje, as famílias estão menores, então consomem menos. Ou até mesmo, a família já é pequena e uma ou duas pessoas daquela família, ela sempre se alimenta fora. Então, é buscar fazer com que tenha porções menores de alimentos para não estragar, para agregar valor de várias formas. É fácil? Não, é difícil. É uma luta você mudar todo aquele costume que tínhamos. Mas eu acho assim, que se nós pensarmos o que é que o nosso consumidor quer, que é isso que primeiro tem que pensar, não é o que nós queremos vender, como o Dailson disse aí. Às vezes nós pensamos muito em produzir, eu quero produzir tal coisa, mas o comércio quer aquilo, o consumidor ele quer aquele produto daquela forma, então é formas de buscar. Nós chegamos ao ponto de mudar até o tamanho da embalagem do nosso produto de acordo com o gosto do cliente. O cliente quer 500 gramas? Não, o cliente quer 400, então vai ser 400 gramas. Porque é aquilo que o cliente quer. Então, é buscar essas formas para tá disposto a atender aquele cliente e fidelizar o cliente, né? Porque eu acho que quando o cliente compra uma vez, ele gosta, e ele vai ser aquele cliente fidelizado que vai comprar sempre, então você garante a comercialização. Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado. Obrigada, Ícaro. Bem interessante a sua fala. A gente tem anotado alguns pontos aqui, né? Então, tipo assim, algumas palavras que saíram muito fortes, a questão das parcerias, né? Tanto para a produção ou para o beneficiamento, né? A parceria para acesso ao mercado, a gente já tem falado disso ao longo de outros debates, né? Inclusive para mix de produtos, para oferta de produtos diferenciados. E essa questão da fidelização e essa questão como é que eu vou dizer, da zona de conforto, né? Que tu falou aí a questão da pandemia. A gente sempre tem que tentar tirar algum aprendizado, né? E isso que tu falou aí foi bem interessante, né? O olhar para o nosso produto, né? Agora, não dependendo do mercado institucional. Então, tipo, é um desafio grande, né? É uma coisa que, tipo, desestabiliza, mas também gera o desafio e que pode gerar uma conquista melhor, porque a gente saiu da zona de conforto. É bem interessante isso daí. Alguém mais gostaria de ter a fala? Eu acho que a Terezinha também tinha algumas coisas que estava colocando, né, Terezinha? E aí? Eu fiquei tão satisfeita com as falas, com as contribuições, as experiências, né? E assim, eu só tenho a agradecer por ter participado aqui. A essa hora eu já estou super cansada, né? Dizer aqui para o Cido que eu lembro dele, sim, né? Eu vi Jailza aqui também, lá da Joca, acho que é Jailza da Joca que está aqui. E apesar das limitações, hoje eu quase não consigo vir, que estou com dor de garganta terrível, mas valeu a pena estar aqui. E, assim, só agradecer a participação e dizer que eu aprendo muito, né, quando eu vou estar jovem enquanto eu estiver aprendendo, né? E aprendemos muito com a experiência das outras pessoas. Aprendi um bocado hoje à noite aqui. E alguém mais das nossas cooperativas, alguém mais gostaria de relatar algum aprendizado do material, alguma leitura que fez, dos vídeos que assistiu, da sua realidade?
Eu gostaria só, Andréia, antes de, né, se alguém for se manifestar ainda, de dizer que foi um excelente debate, esse debate de hoje. Agradeço demais a participação de todos vocês e peço aí mais um pouco de parceria e paciência, porque a gente ainda tem estrada. Então, muito obrigada aí pela parceria e pela presença de todos vocês. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação? Algum relato de experiência? Algum comentário sobre as falas de hoje? Dirce, nossa supervisora, está por aí. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Boa noite, Dirce. É um prazer, estou aqui quietinha, ouvindo vocês, aprendendo, e é muito interessante as experiências que vocês relatam, os aprendizados, né, de quem realmente vive isso no dia a dia e está diariamente se preocupando em melhorar o produto, em entender quem é esse consumidor, o que esse consumidor deseja para que eu prepare o meu produto, para que eu melhore ele, para que consiga acomodar no mercado, conquistar novos clientes, enfim, é um debate muito importante e ele faz parte, né, de todo esse, na verdade, dessa luta que é a comercialização, porque nós, enquanto agricultores familiares, a gente se preparou muito bem, né, para produzir, e a comercialização para a gente é um desafio, né, porque na maioria das vezes o agricultor ele se especializa em produzir, e quando vem o processo de comercialização, ele vem como um desafio. Eu acho extremamente importante que a gente realmente avance nesse sentido, porque a comercialização ela é um ponto-chave, né? À medida que uma propriedade, à medida que um agricultor, que uma cooperativa avança na comercialização, ela passa a se especializar cada vez mais na produção, né? Então, assim, parabéns pelo debate, eu espero aí que vocês sigam com muitos outros debates e muitos aprendizados, e principalmente comercializando muito, né? Com certeza. Nosso desafio. Obrigada, Dirce. Mais alguém, pessoal? Algum comentário, alguma fala? André, eu só queria fazer um rápido comentário. Eu Oi, achei da fala de Ícaro, né, que ele falou que teve que mudar toda a forma de comércio, de comercialização de seus produtos, né, por conta da pandemia. E realmente, assim, veio para a gente refletir e mudar muita coisa, né? Se reinventar até na questão do comércio. Então, assim, achei muito bacana a fala dele de pensar a melhor forma de atender o cliente, de se fidelizar, de entender a necessidade de que tem que mudar uma embalagem, que tem que mudar a forma do produto, de como ele vai chegar para o seu cliente. E acredito que muitas associações e cooperativas tiveram que passar um pouco por isso também, né, em virtude da pandemia. E muita gente hoje, né, também já está entrando na questão do comércio através das mídias, né, que limitou a questão das vendas em eventos, né, as feiras. Então, tudo isso deixou de existir nesse último ano e as pessoas tiveram que se adaptar a essa nova forma de comércio. E eu acredito que para alguns empreendimentos tem sido desafiador. Trabalhar com mídias para comércio é muito complicado. Uma coisa é você fazer uma fala pessoal e postar numa rede social, outra coisa é você trabalhar comércio através de uma rede social, né, de identificar um público para a atividade que você desenvolve, para o produto que você apresenta. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer uma experiência em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, de um grupo de mulheres que tem atendido bem essa questão de trabalhar o mercado através das mídias. E é muito bacana, apesar desse desafio que estamos vivendo hoje, né, e tem empreendimentos que estão se superando e se surpreendendo, assim como o de Ícaro.
Obrigada, André. Legal, Jailza. E, na verdade, é um caminho ainda longo para percorrer, né? Porque a gente tem a questão da, como a Terezinha falou lá no início, a relação justa, né? Do consumo, né? De quem quer, busca o alimento, busca o produto, e de quem produz para sua sobrevivência. Então, a gente também tem um outro lado, e são outras frentes de outros trabalhos, que é a questão do consumo consciente, né? Do conhecer o produto, a qualidade, a história do produto. Então, isso são muitas frentes ainda que a gente tem nessa caminhada. Mais alguém? Mais alguma fala? Obrigada, Jailza. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, agradecer a participação de todo mundo, quem esteve ouvindo, quem esteve falando, né? Todas as participações, suas formas de participar aqui. A gente agradece demais aí, Terezinha e Cido, que trouxeram as suas experiências para a gente, né? E os demais colegas que se colocaram aqui. Eu acho que a gente deu mais um avanço e se desafiou, estando aqui junto por esse período curto de tempo, mas muito significativo e de grandes resultados para a nossa caminhada, tá bom, gente? Agradecemos demais. Então, boa noite e até a próxima, certo? Fiquem bem. Boa noite, pessoal. Se cuidem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, até semana que vem. Até, boa noite. Semana que vem é São João. Semana que vem é São João. São João. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.